gente espera você aqui no Imprensa na TV, o programa que pensa pra você. Quando o brainstorm era em brasilês, Podia falar podia palavrão. falar todos os palavrões que os portugueses tinham que se aguentar. Certo. Com o terço na mão, mas se aguentava. Quando era em português, Vocês os brasileiros falavam. não podiam de maneira nenhuma falar aquela coisa toda da soltura brasileira. E quando era em inglês, ficava tudo igual. Só que os brasileiros não entendiam a reunião, mas tudo bem. Se você bobeia e escolhe o adjetivo errado, você dança. Né? É mesmo. E aqui no Jornal da Imprensa, quem não dança? Né? É, nem digo. Quem não dança? Até reis e rainhas, né? Até reis e rainhas. Eu recebi aqui. Durante muitos anos, Tomás, a gente lia ali no expediente das revistas da Abril, o diretor da divisão revistas. Quantas revistas você viu nascer? Aliás, a gente até tem algumas aqui. Vamos começar a mostrar para as pessoas? Vamos. Essa aqui eu me lembro bem. Pop. É do meu tempo. Olha. O mercado juvenil, né? O mercado juvenil que sempre dizem que está abandonado. Que não sei o que. Agora não mais, né? Agora tem a... Não, tem coisa, graças a Deus estamos descobrindo o mercado jovem. Essa revista tem uma Isso era história. legal, né? Ah, não é? Não, esse é o primeiro número. Ah, é o primeiro Esse é número o da primeiro número. Pop. Então, Outubro de 76, gente. Exatamente. Olha. A história Que dessa delícia. revista engraçada é assim, essa revista no mercado publicitário tinha uma dificuldade, porque eles nunca sabiam se falavam com a moça ou com o rapaz. Certo. Então, como não sabia se falava com a moça ou com o rapaz, não anunciavam. Nem mesmo coisas que podem servir para a moça ou para o rapaz. Tipo Jura? tênis, Por jeans, que não falava isso com os aqui. dois? Pois é, não falavam. Então, Certo. essa revista teve uma vida relativamente breve. E eu me lembro que quando nós fechávamos com muita dor, porque tinha gente que adorava, essa revista vendia eu me lembro. 120 mil exemplares. Nossa, um sucesso. Que é, hoje, nós jamais fecharíamos uma revista com Olha, 120 mil gente, exemplares. que delícia. Namoro, você transa como quer. Hoje ninguém mais entende essa língua. Agora, você fica com... Como é que fica, como é que não fica, não é assim? A gente fica junto. Fica, a gente não junto. fica e tal. Que lindo, olha, sexo é uma faca de 1000 gumes, olha. Não, tinha coisas avançadas para a época. eu diria. Então, aí fechou a Pop. Fechou a Pop. Então, só para lembrar coisas do passado. Né? Que mais? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Bom, você falou da Cláudia, eu trouxe Isso, a Cláudia. primeira viagem internacional de Cláudia. De Olha o Cláudia. tamanho da revista Agora, você naquele sabe tempo. que eu me lembro da primeira Cláudia, que era uma mocinha, era uma ilustração, um passarinho. biquinho, assim, Não era um um passarinho. passarinho? Ela dá um beijinho no Uma passarinho. menina dando beijinho no passarinho. E aqui, Paris. Cláudia Paris. Então, essa é a primeira viagem internacional de Cláudia. É engraçado porque... Olha o tamanho da revista naquele tempo. Pois é, gente, olha. Porque hoje é tudo desse tamanho aqui, né? É, Como tudo não você tem mais. A sabe, Cláudia é assim também. desse hoje. tamanho, menos a nossa L, que é um pouquinho mais pouquinho alta. maior, né? é. Um pouquinho A L maior. tem um tamanho internacional que tem que ser respeitado? Não, é isso? mais ou menos. A gente só faz maior para parecer mais. Mas é engraçado, então. É isso aqui. bonito, olha. O que mais que eu gosto trouxe para de te ver. mostrar dos nossos Eu gosto de arquivos? ver. Agora uma pergunta. A Cláudia é um projeto inteiramente nacional. Olha que barato. A Cláudia é um moda. projeto inteiramente nacional. É. Agora, Inclusive, essa coisa não existia, né? Isso é a primeira vez, das primeiras vezes que se fotografava moda brasileira no exterior. Ah, que levaram Que as levava modelos. os manequins, levava a Rodia, roupa. o tempo do pessoal da Rodia. Isso, olha Lívio que bonito. Rangan, a gente Lívio levava Rangan, malas e olha, malas de deu? roupa e tal. Deu pra ver? Olha lá. Olha que belezinha a roupinha. Super na moda, anos 60. É verdade. 70, Olhando assim, bem. Né? Olhando bem. Isso vai e volta. Agora, eu dizia que Cláudia é um projeto inteiramente nacional, mas a Abril também compra projetos prontos. Olha que bonito. Como compra projetos prontos? O projeto da Nova, por Não, exemplo. projeto nova não. A Cosmopolitan. fórmula. Como é que é isso? Como é que se negocia? Como é que se cria uma revista inteiramente Primeiro nacional vamos- ou se compra uma fórmula? Vamos ou ao se- conceito. Vamos ao conceito, O isso. conceito é assim, o mundo está ficando menor, as pessoas viajam mais, a sociedade evolui mais ou menos da mesma maneira, os problemas estouram antes em alguns lugares, mas depois não voltam ao mundo. Quer dizer, na área de revistas, que a gente chama do publishing, hoje ele é efetivamente uma coisa internacional. Então há fórmulas de revistas que dão a volta ao mundo. Certo. Cosmopolitan, que é a nossa nova, é uma delas. Playboy é uma delas. Isso. Né? E Elle é uma delas. Elle tem 18 edições em Volta ao Mundo, Playboy tem 17, enfim, Cosmopolitan tem 20 hoje, praticamente. Tem até na Turquia, mas enfim.
O que acontece aí, As então... mulheres vêm todas de véuzinho na capa, né? Ao contrário. O que acontece é que você, quando você faz um acordo para uma forma, isso é um acordo que a gente faz com o editor original. Você faz um acordo com uma revista dessas, a gente acaba inevitavelmente tendo que adaptar a fórmula ao país. Se você pega a revista Playboy, por exemplo, Playboy é uma revista brasileira, Playboy não tem nada a ver com a revista americana, porém a fórmula está lá. Ainda tem a coelhinha do centro americana, não mais? Não, tem uma moça no centro, digamos assim, não é necessariamente a coelhinha. Mas a fórmula é a mesma, só que nós fazemos essa revista com um jeito brasileiro, enfim. Mesma coisa com Cosmopolitan, você tem que adaptar os problemas da mulher brasileira, da nova mulher brasileira, aos problemas que são tratados nos Estados Unidos. É a mesma coisa, a gente tem que dar um molho brasileiro nessa coisa. Então, a fórmula viaja, mas a adaptação a cada país faz. Você vê isso claramente quando a gente recebe as peças de promoção das revistas internacionais pela cara. Elas não têm a mesma cara. A nossa nova não tem a cara da nova americana, a nova da Turquia não tem a cara da nova italiana, quer dizer, cada um procura a sua cara. O Hélio é a mesma coisa. Então há uma adaptação ao mercado nacional. A gente tem Playboy aqui também, vamos mostrar uma Playboy. Sabe o que eu trouxe para você? Uma coisa histórica. Aqui. Playboy chamava Homem. Revista do Homem. Revista do Homem. Porque a gente não tinha fechado um acordo com Playboy, ainda não podia chamar Playboy por outras razões. Certo. E aí virou, da noite para o dia, virou Playboy. Essa foi a noite para o dia. Esta é a noite para o dia, que é tudo de noite, como você vê, não tem dia claro. aqui. E olha que cabelo. E isso aqui foi uma virada fantástica, porque esta revista passou a vender muito mais que essa, evidentemente, porque por causa a marca é do muito nome, conhecida. a marca, E evidentemente vocês pagaram por essa marca? Uma Nós vez pagamos, ou pagam todo não, dia? Isso é um sistema de royalty. Oficial, feito no mundo inteiro da mesma maneira as negociações. Certo, certo. Como é que vocês denotam ou observam a necessidade de uma revista para um segmento novo de mercado? Existe uma pessoa na Abril pensando nisso o tempo todo? A gente pensa em novas revistas o tempo todo. Né? Quer dizer, faz parte da nossa função. Se bem que no Brasil de hoje está meio complicado pensar em revista. A sua função? Sua, Tomás? Não, é de todo mundo. É de todo mundo. Todo mundo. Quer dizer, todo mundo tem ideias o tempo todo para ver o que vinga. Quando a gente acha que tem uma ideia que vale a pena investigar, então a gente faz um estudo, um projeto e tal. O importante de revista é que revista é um bicho muito original. Nenhuma revista importante do mundo nasceu de pesquisa de mercado. Ah, não? Todas as revistas importantes nasceram da ideia de uma pessoa. Mas o que há por trás de uma capa destas? Então agora prepare-se para ter uma sensação muito gostosa. Estamos nos estudos da Playboy no Brasil. E agora, todos apostos que a sessão vai começar. E veja o tributo de Playboy ao maior símbolo sexual do século XX e que foi o nosso primeiro pôster, Marilyn Monroe. Isso é importante do mundo, nasceu de pesquisa de mercado. Ah, não? Todas as revistas importantes nasceram da ideia de uma pessoa. Essa revista nasceu na cozinha de um apartamento em Chicago, onde um ex-redator do Esquire sentou e falou, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Esquire igual, mas vou botar uma mocinha bonitinha lá dentro. A mocinha bonitinha do número 1 chamava Marilyn Monroe, que estava também na capa. E aí ele estourou. Exatamente. Nasceu um projeto na cozinha da minha casa. Como é que eu faço se eu quiser vendê-lo para Abril? Você me telefona, a gente senta, eu juro para você que eu não copio o seu projeto, você tem que acreditar na minha palavra. É assim, vai gente lá dizer, eu tenho um projeto. Uma revista. E vocês já compraram projetos que nasceram na cozinha da casa de alguém? Dificilmente alguém chega com uma ideia pronta que você pode aproveitar do jeito que está. A gente sempre
tem que fazer uma adaptação. Não temos nenhum caso que eu me lembre. Tem caso da gente comprar revistas existentes. Por exemplo, a Editora Azul, que é que faz isso muito. A Editora Azul comprou Fluir. Por quê? Porque a Editora Azul gosta de trabalhar em mercado muito segmentado. Certo. Ao comprar a Fluir, ela segmentou ainda mais, faz uma revista de bodyboarding, que eu nem sei o que é, mas tem uma revista de bodyboarding e tal. Certo. Então aí sim, as ideias já estão prontas. Comprou a Z. Comprou a Z. É, tá aqui, vamos mostrar a Z? Por falar em revista que desaparece rapidamente. Pois é, durou muito. Enquanto eu editei, que chamava Round, durou muito. Hein? Lembra quando eu editava Eu Round? lembro quando você chamava Round. Então, esta teve um número só. agora eu sei por quê. Eu sei por quê. Essa revista teve um número só, porque o cachorrinho que está na capa é o cachorro dele. Aí ele falou, nenhuma capa pode ser melhor que essa. É seu cachorro, eu É meu sei que- cachorro. Como ele chama? Não, Ele está agora fala identificado desse no lado um expediente. Você É um fala desse cachorro. lado, levanta e vai embora. Scott Loosebelt. Luz Belta e That's Souto his Correia. name. Souto Correia! Essa fez época, né? Essa fez Realidade, que maravilha. Hã? Por que choram as missas? Por que será? Não sei, elas são muito sensíveis. Muito sensíveis. emocionais, Elas liam o são Pequeno muito- Príncipe, lembra? A Realidade, fechou a Realidade porque era uma linda revista, uma ótima revista. Realidade fechou porque Realidade foi uma revista que durante muito tempo quebrou muito mito e apresentava muitos assuntos que eram tabus na Eu me lembro sociedade do Amor brasileira. Livre, me lembro do Então, o depoimento número da mulher Palamante. que foi apreendido, Recolhido, eu o número lembro. da juventude que foi um escândalo. É, tal. é. O que acontece é que o país vinha acompanhando Realidade e encontrou com A Realidade. Realidade ficou velha. Os tabus deixaram de existir, então não tem Realidade graça. foi fechada exatamente por isso. Certo. Tem gente que acha que Realidade é precursora da Veja, não tem nada que ver uma Não, coisa não tem nada com- que ver. Nada a ver. Consta que Veja é um projeto baseado no Time? No Time? Sim, Na- é no outra Newsweek? fórmula que deu volta ao mundo. Time. Time. Não, É. a primeira delas é Time. Quando o seu Henry Luce inventou Time, o que ele queria? Ele queria uma revista que cobrisse tudo. Que visse os Estados Unidos, o país e o mundo, como ele dizia. Certo. Né? Então, como é que você faz isso? Uma revista de muito texto. Claro. Time nasceu em 26. E nasceu o mesmo propósito naquele tempo do que ela está fazendo ainda hoje. Né? Então, isso se chama News Magazine. Então, Veja entrou nessa trilha, mas você tem o Express na França, você tem o Spiegel na Alemanha, você tem o Câmbio 16 na Espanha, quer dizer, você tem uma série de revistas que tem exatamente a mesma forma. Né? E a nossa Veja nasceu com o objetivo de ser um news magazine. O problema com a Veja é que quando ela nasceu, o nome Veja sugeria às pessoas que seria uma revista ilustrada. É. Estou vendo, não vou ler. Né? É. Ela chamava Veja, Veja Leia, mas eu Leia. nem Leia era assim. Mas E não aí está foi uma chamada Leia decepção. hoje. Não. Era Veja. Tem uma revista É, chamada eu Leia, que é uma sei, revista eu sei. muito intelectual. Para as pessoas lerem, É, efetivamente. é. Se olhar, acho que fica meio decepção. Bom, e aí... E Veja hoje é a maior revista do Brasil. É. Né? Quase 1 milhão de exemplares, como todo mundo sabe, evidentemente. Desculpe o nosso comercial. Claro, claro. Mas Não é é qualquer um, né? brincadeira, mas eu gosto. E um filminho na televisão, Filminho ou no na vídeo, televisão, no ou vídeo. na telona, você Na tem um? telona. Não, inclusive, filme é aquela coisa que mexe, né? Tem uma sombra que mexe e Isso. sai uma voz. Isso. Quanto Foi a tempo última vez faz? que eu fui ao cinema, era mais ou menos assim. Não Lumière, sei se mudou. Você não vai ao cinema? Muito pouco ao cinema. O filme que você citou como seu favorito faz Você tem pra quem? milênios. Não sei. Fellini, Não, eu adoro 8,5. Adoro Fellini. Tem uma grande identidade com a vida dele. E 8,5 é um filme que... Eu não sei se é 8,5, tem uma cena muito bonita que eu gosto. Acho que é 8,5. Quando tem aquele desfile no final, é um parque de diversões. Você lembra desse filme, não? Lembro. Aí vem toda como é que fala? O elenco do filme, né? Aí vem chega o Fellini, está sentado numa cadeira dessas de diretor, né? Acendem as luzes, pá! Aí o cara vem e fala, maestro, é tudo pronto. E começa a desfilar todos os personagens da vida dele. Eu acho essa cena demais. Ai, que maravilha. Então podemos começar. Buongiorno. Felliniさんいつも感心していることなんです Signor けど Fellini, noi ci piace di sapere una cosa dei suoi film. Dite pure.
Posso chiedere dove trova lei tutte quelle strane facce? Ma che si sta a fotografare lei? Signorina, scusi. Possiamo farle una fotografia? E perché? Ma un volto bellissimo, mi ha particolarmente colpito. E non le interessa tentare un'avventura così insolita come quella di fare un film, magari solo per curiosità? Sono Maurizio Melli, l'aiuto di Fellini. Conosci? Stiamo cercando dei volti per interpretare i personaggi dell'America di Kafka. C'è il progetto di farne un film. Personalmente la trovo un'idea straordinaria, non credi? A Editora Abril está lançando uma revista agora na Argentina. A Editora Abril está de olho no Mercosul? A Editora Abril está de olho no Mercosul? Não, a gente está de pés no Mercosul. A gente chegou lá e estamos... Há muito tempo. Não, a história ela é interessante porque, no fundo, ela é muito menos marketológica do que emocional, digamos assim. Existiu na Argentina uma editorial Abril, que era de um pedaço da família Tivita, do irmão do Vitor Tivita, que começou essa editora na Argentina. Ah, não diga, na mesma ocasião? Um pouco depois? Um pouco antes. Um pouco antes? Um pouco antes. Ah, sim. E essa editora chegou a ser a maior editora da América do Sul, porque a Argentina era o maior mercado de revistas da América do Sul. A Argentina é um país de hábito de leitura arraigado, sei quanta livraria em todos os quarteirões, é uma loucura. Consta que Buenos Aires tem o mesmo número de livrarias que tem no Brasil inteiro. Então você vê que é um povo acostumado à leitura. E num determinado momento, a Argentina tinha um mercado de revistas que foi tão grande que nós só empatamos com isso em 1987. Depois vieram as crises todas, a recessão, a hiperinflação, e o mercado caiu muito. De qualquer maneira, a editorial Abril Argentina foi sendo vendida, e de vez em quando a gente olhava aquela história tão bonita e ficava meio chateado de que essa editora tinha passado por outras mãos. Com uma arvorezinha na capa. Igualzinho? Não. Parecida, feia. Mas chamando Abril? Editorial Abril, com arvorezinha e gente fazendo revistas que não tem nada a ver com a nossa. A gente sempre dizia, poxa, seria ótimo se um dia a gente conseguisse retomar essa... Se fizer, mataram a família. Não, muito pelo contrário. Foram para o cinema. O que aconteceu é que a gente, com uma revista em casa, o que aconteceu é que com a onda do Mercosul e com a retomada do mercado argentino, o crescimento, realmente o clima é completamente diferente do clima que a gente está vivendo aqui, né? Lá é euforia, aqui é depressão. Surgiu uma oportunidade da gente retomar a Editora Abril da Argentina. E é isso que nós estamos fazendo. Então a ideia nós estamos iniciando agora com uma revista de negócios, aliás, em primeira mão, exclusiva para o mercado brasileiro, a nossa revista Panorama. Essa é uma revista de economia e negócios, mensal. A ideia surge, evidentemente, da nossa revista Exame. É a primeira revista dessa nova editora. Certo. E vamos fazer outras revistas também. Vamos fazer revistas para o mercado feminino, vamos fazer revista para o mercado automobilístico, já existe lá uma revista. O que você acha do Mercosul, hein? Vários analistas políticos e sociais disseram durante muitos anos que o Brasil sempre esteve de costas para a América Latina, que o Brasil era um país muito mais voltado para o exterior do que para os chamados cucarachos, né? A gente, inclusive, tem uma postura um pouco racista em relação a eles. E eles também em relação a gente. Como é que você vê essa integração? Fácil, difícil? Eu vejo o Brasil não mais de costas, mas eu vejo o Brasil de lado. É porque, como eu tenho ido muito a Buenos Aires e muito à Argentina, e tenho, por causa dessa revista até, a gente está circulando muito pelo meio de empresários e tal, eu vejo na Argentina um interesse pelo Mercosul que eu não vejo no Brasil.
Os brasileiros nem falam disso, na Não, verdade. começam a falar mais, a imprensa começa a dar mais cobertura, mas os argentinos estão vendo mais oportunidade de negócio no Mercosul do que nós estamos vendo na Argentina, nós brasileiros. Certo. Então você ouve falar mais, eles acham mais importante, estão mais acesos para isso. E eu acho que essa pressão vai acabar empurrando um pouco o interesse até aqui no Brasil e é capaz de dar alguma coisa nisso. Claro que todo mundo diz, mas já teve o Pacto Andino, já teve não sei o quê, e nunca deu teve certo, a LAU, que nunca deu certo. Eu acho que é diferente agora, até porque os momentos são muito diferentes. Né? A Europa se unificou, é uma coisa definitiva e clara, e é natural que a América Latina se unifique, embora a gente veja muitas barreiras nisso. Né? Mas no caso de Brasil e Argentina, acho que basicamente, e Chile, que são dos mercados mais importantes aqui, eu acho que o momento que o Brasil vive de necessidade de negócio, o momento que a Argentina vive de necessidade de investimento, acho que é capaz de dar uma mexida aí diferente do que sempre aconteceu. Aqui tem uma matéria da Zero Hora. Mercosul fecha um ano com comércio ampliado em 35%. Então, o mercado de revistas na Argentina, esse mercado que a gente está entrando agora, dobrou de 91 para 90. Dobrou. Quer dizer, o volume de revistas que circularam em 90, em 91 foi o dobro do volume de revistas de 90. Qual é a tiragem do Panorama, da Panorama? 50 mil exemplares é muito para a Argentina. As revistas de negócio na Argentina vendem 15, 12, e nós estamos botando 50 na rua, confiando muito na revista que a gente está fazendo. Revista feita por jornalistas argentinos. Né, com a nossa coordenação, mas isso é um produto... Eu sempre digo que é um produto da nossa experiência com a competência do jornalista argentino. Em Portugal, a Editora Abril precisa ter sócios portugueses. Na Argentina também? Na Argentina nós temos um grupo argentino de sociedade, mas não porque precisa, porque na Argentina é absolutamente livre. É livre. Pode fazer o que quiser. Mas é o seguinte, você falou que o profissional da Editora Abril é bem pago. Eu concordo. A primeira Tem vez gente que não concorda, mas eu acho. Eu concordo que dentro de um mercado que em geral, avilta um pouco o jornalista, a Abril procura manter um padrão razoável. Eu me lembro, porque eu trabalhei lá. Você se lembra também? Lembro, claro, então, perfeitamente. Como é que a Abril seleciona as pessoas que vão trabalhar lá? Qual é o critério de você trazer uma pessoa? Você disse, me levaram para a Abril para fazer a Cláudia. Então, aconteceu com você, de chegar na Abril e ser um principiante. Como é que você vê a situação inversa hoje? Deixa eu primeiro fazer um comentário. Eu acho que o salário do jornalista já não é tão aviltado. Eu acho que a gente andou um longo caminho com a profissionalização dos veículos e com essa coisa toda. Eu acho que o jornalista hoje já tem uma recompensa melhor do que ele tinha, principalmente nesse tempo que eu comecei. O negócio dos 4 empregos não é brincadeira, é verdade. Mas, no caso da Abril, depende muito, porque hoje a Abril emprega 600 jornalistas. Né? Entre todas as nossas revistas, temos 600 jornalistas. Incluídos aqui, você tem repórter, redator, editor, fotógrafo, diagramador, é todo mundo jornalista. Então, o que acontece normalmente é que os diretores das revistas que estão procurando a gente já sabem mais ou menos quem eles querem atrair. Né? Então, o processo é meio automático, o próprio mercado fornece às pessoas. E você, Tomás, televisão? Você gosta de fazer televisão? Eu gosto muito de televisão, me diverti muito fazendo televisão. Você estava reclamando que aqui o nosso pessoal não ri, que o programa está meio absolutamente parada. Ninguém gostou de nada do que a gente falou. Eu sorri, mas não ri. Não ri, você quer... Silvio Santos. Silvio Santos. Eu gostei muito de fazer televisão, me diverti muito. Mas eu acho que é uma coisa que, no meu caso, ou no meu caso, acho que no caso de todo mundo, ocupa um tempo mental muito grande. Você não sabe, eu não consigo pensar em outra coisa o dia inteiro. Como é que é essa tua vida de sucesso? Sucesso, esse sucesso que todo mundo fala, eu não sei, não deu nem pra me sentir, porque foi uma coisa tão rápida. Eu comecei a fotografar de brincadeira. O que quer dizer isso? É porque eu não pensei que eu daria uma modelo. Eu estava indo pra UERJ. Fazia ginástica olímpica, fazia e tal. Aí veio um cara me seguindo, pedindo pra me fotografar, sabe? Eu pensei que fosse uma paquera, alguma coisa assim, porque o cara falava assim, você gostaria de fotografar? Aquele jeitinho de carioca, sabe? Gingando, assim, eu fazia, caramba, ia andando. Aí eu
o cara levou uma foto minha, depois de ter ido até lá em casa, convencido minha mãe, levou uma foto minha até a bloco e eu comecei a fotografar. Eu comecei a fotografar tanto e, assim, tão rápido, que a única coisa que eu notei, não sei se isso pode se chamar de sucesso, eu sair na rua, as pessoas notarem, sabe? Falar comigo. E quem não eram meus amigos passaram a ser. Quem são meus amigos diminuíram um pouco, porque eu acho que ficaram com, não sei, um certo receio de chegar e eu não cumprimentar, talvez pelo fato de eu começar a fotografar, sabe? Então eu acho que isso deve ser o sucesso, mas isso não sei a tua pergunta, como é que é a minha vida com sucesso. Eu quero saber como é que... Me conta um dia... Escolher os vencedores é uma tarefa cada vez mais difícil, porque o nível dos trabalhos inscritos cresce anualmente. Para acompanhar o ritmo dos profissionais de nossas revistas, o Prêmio Abril de Jornalismo precisa se superar a cada momento. Eu gostaria de parabenizar os 170 finalistas e lembrar que eles percorreram um longo caminho para chegar até aqui. Abril recentemente premiou mais uma vez os seus próprios jornalistas com o famoso Prêmio Abril. Por que ela haveria de premiar os dos outros? Porque nem existem os outros, né? Não, existem, mas não com os nossos prêmios. Como é que é? Como é que é esse Prêmio Abril? Como é que ele foi instituído? Foi uma ideia do seu Vitor? Essa ideia, assim, eu estava conversando com o Roberto Tivoli um dia e eu tinha um problema, eu era diretor das revistas femininas. E o problema que eu tinha era assim, nenhum prêmio jornalístico nunca na vida cogitou sequer de premiar uma reportagem de moda, uma fotografia de comida. É sempre o hard news. Sempre news, jornal. E eu tinha uma vontade de alguma maneira, incentivar o meu pessoal que fazia essas coisas. Gente que escreve texto de moda. Isso, né? claro. Texto de beleza, fácil, não sei o que, legal. Tem que ter um talento para você Sem dúvida, sem dúvida. E aí nós estávamos conversando e disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um prêmio, não sei o que e tal. Aí fomos conversar com o serviço e disse, eu topo, mas só que tem que ser para tudo, não é só para o seu pacote, é para todo mundo. Abril assim inteiro. Abril inteiro. E assim nasceu o Prêmio Abril. Estamos no nono? 17º. 17 anos tem o Prêmio Abril. Recentemente teve um outro e... Não, recentemente teve um outro e aí então, o que a gente faz? A gente junta um júri de personalidades da vida cultural, artística e jornalística do país e submetemos a esse júri os trabalhos que as próprias redações, as próprias revistas escolhem. Certo. Né? E esse júri escolhe, então, um vencedor em cada categoria, são 23 categorias, e alguns destaques, que são trabalhos que a gente acha que merecem um destaque. Essa mania de brasileiro de usar esses nomes americanos, né? O tal do publisher é um pouco isso, né? É um pouco isso. Como é que é o publisher aqui e o publisher lá? Vamos começar com o de lá, porque ninguém entende direito o que é, né? O publisher americano, no fundo, é o que a gente chama de um diretor de publicidade. É um sujeito que vende espaço, né? É o chefão da operação de vender anúncio na revista. Em alguns casos, o publisher se torna também o responsável pela circulação da revista. Quer dizer, ele não cuida só de vender anúncio, ele também cuida de vender revista em banca, vender assinatura e tal. Então, o publisher tomou uma conotação de área comercial, digamos assim, nos Estados Unidos. Aqui, por alguma razão, da qual nós somos culpados, mas eu não gostaria de ser culpado sozinho por isso, o nosso publisher envolveu também a área editorial. Então, quando a gente chama de um publisher na Editora Abril, é um apelido para o nosso diretor de grupo, que é um cidadão que tem um grupo de revistas que ele dirige, onde ele, então, supervisiona a parte comercial e também a parte editorial. Esse aqui é um publisher. Tem uma história engraçada de publisher nos Estados Unidos, que tem era um diretor da revista Time, muitos anos atrás, e ele, numa conferência que ele estava dando um dia, ele virou e disse assim, olha, eu queria só dizer o seguinte, que o publishing é uma atividade muito importante para ser deixada só para os publishers. Que, evidentemente, era um jornalista falando. Eu sempre lembro dessa história, quando a gente define publisher só para não fazer confusão, né? Não pode ser só publisher.
Você que é um jornalista de um tempo em que o diploma não era necessário, o que você acha dessa exigência do diploma, dessa impossibilidade do estagiário atualmente? Eu acho, eu não sou contra o diploma, eu sou contra a obrigação do diploma para jornalista. Né? Quer dizer, para qualquer pessoa querer exercer a função de jornalista. Eu acho que a escola de jornalismo tem que existir, ela eventualmente dá uma base cultural, pode dar até uma base técnica, não é o que acontece hoje, todo mundo sabe que as escolas não formam profissionais. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, quem tem talento para escrever e pode escrever não deveria ser proibido de fazer. Né? Médico, engenheiro, até economista, todo mundo que tem algum talento podia, como é no mundo inteiro. Então, o diploma, nesse sentido, ele é restritivo e eu acho que a gente acaba sofrendo por isso. Essa limitação limita o acesso de talentos ao jornalismo brasileiro. Eu vou te fazer algumas perguntas. A gente viu você entrevistando Xuxa, Sônia Braga, no teu programa, e eu tenho aqui umas perguntas ligadas à área de televisão. E eu queria que você me respondesse assim num ping-pong. Já que a gente falou do semanário, de uma televisão mais popular, de uma revista mais popular, você topa tudo por dinheiro? Não. Você acha que toda perua é perigosa? Não. Não. Qual é o seu sonho maluco? Uma perua por dinheiro. Uma perua por dinheiro? Saiu. Saiu, assim. Vou ter que ver isso com cuidado depois. Valeu, Tomás. Obrigada. Obrigada. E agora a crônica especializada de Moacir Joapiaçu. Especializada também é bom. Gostei. Paula Dipp. Uma lição de adjetivos, né? Dizem que não é legal adjetivar. Não, muito. é bom. É bom? Você gosta? É bom. O caso é que o adjetivo é uma arma de 2 legumes, como diz o Vicente Mateus aqui, presidente do Corinthians, né? Uma cenoura e um pepino, né? Exatamente. Se você bobeia e escolhe o adjetivo errado, você dança. Né? É mesmo. E aqui no Jornal da Imprensa, quem não dança? Né? Nem digo. Quem não dança? Até reis e rainhas, né? Até reis e rainhas. Eu recebi aqui um jornal, que é aqui do movimento parlamentarista monárquico aqui de São Paulo, né? Quer dizer, pretende ser nacional, logicamente, chamado Caras e Bocas. Não. Cara e coroa, que caras e bocas, olha aqui, cara e coroa, até mostrar para a pessoa, tá vendo? Cara e coroa. O Jânio Strax é que me atrapalhou, porque eu pensei que fosse caras e bocas por causa do nosso considerado Cunha Bueno, que está aqui, né? Tá ali, fazendo umas caras, né? Umas caras. Umas bocas também. Umas tem bocas também. Então. Olha que maravilha, a manchete do jornal. A manchete é um negócio que é como o pênalti do futebol, né? Diz que o pênalti tinha que ser batido pelo presidente do clube, né? Ah, claro. Pois é, o Jânio Strax acha que manchete tinha que ser escrita pelo dono do jornal, que é para evitar maiores complicações. É verdade. Porque essa aqui é de lascar. Antecipar plebiscito é enganar os brasileiros. Diz aqui o Caras e Bocas, ou Cara e Coroa, olha só. O plebiscito. Olha. Quer dizer, um movimento que depende principalmente do plebiscito, né? Não pode. Não pode, de forma alguma, fazer isso com o plebiscito, porque não fica bem. E é um mau exemplo. A corte não pode dar esse mau exemplo aos seus vassalos. É verdade. Tá certo. Mas o Jornal da Imprensa... Eu estou vendo que tem umas coisas, tem até fax. Nossa, até fax tem hoje aqui. Olha aqui o fax, né? Nossa. Fax. A gente está até parecendo no programa do... Como é que é o nome daquele moço que faz um programa que vem fax e tudo? Otavinho, é isso? Otavinho, né? Otavinho, é verdade. Otavinho, vem fax, vem tudo, né? Mas a gente vai ter. Vai para as notícias mais urgentes, começa aqui, ó. O negócio é o seguinte, aqui não tem assim um erro crasso, brutal, não é nenhum plebiscito que tem aqui. Essa é uma matéria do Diário de Pernambuco, né? O veteraníssimo Diário de Pernambuco, do Recife. Mas aqui há um exemplo de como não se deve escrever para jornal. Ou melhor, para escrever para jornal é para lugar nenhum, né? O mau texto, chamado mau texto. Muitos telespectadores escrevem perguntando assim, Japi, o que é, na verdade, um texto ruim? Me dá um exemplo de texto ruim. Pois esse aqui, que veio de fax. Olhem só. Eu vou consultar com o nordestino, porque o jornal é do nordestino, né? Claro. Habitualmente sóbrio e até discretamente inibido, conforme ele próprio se define, o fornecedor de cana, Ricardo Araújo,
é uma personalidade marcante nos meios canavieiros, onde vem se destacando por uma atuação moderada e conciliadora. Nossa, quanto adjetivo, aquela coisa... Você já espera que a turma aplaude, isso é comício. É comício. É comício. E olha aqui o titulinho. O titulinho até que não comprometia tanto, tá vendo? O titulinho era bom. Pois é, mas o resto é uma tragédia, Não né? diz nada esse primeiro parágrafo. Não diz nada, né? Quer dizer, parece coisa de crônica social mal escrita, né? Mal escrita. Aliás, por falar em coisa mal escrita, isso aí é um recado para os estudantes de jornalismo, né, Paulo? Principalmente, é o seguinte: quando se escreve alguma coisa, a gente tem que ler depois em voz alta, porque é musicalidade. Né? As armas e os barões assinalados, cadê essa da praia, aquele negócio... Por mares né? Nunca dantes navegados, né? É música pura, não é verdade? Música pura. Então, esse aqui, ó, quando você quer errar, erra até no perfil do consumidor, que é aqui do Jornal do Brasil, e quem entrou pelo cano foi a nossa considerada Sandra Nemberg, coitada, que não teve culpa, né? Não, não. Tá vendo? Isso aqui quem me mandou também foi um telespectador do Nordeste, porque vocês sabem que lá, e aqui também todo mundo sabe, que tem o cabra da peste, né? Esse é um cabra da peste, aquele é um cabra danado, esse negócio do cabra, o cabra, né? Pois bem, aí veio cabra aqui... é um homem. É um homem, um macho, é o cabra. Aí vem aqui, perfil do consumidor, Sandra Annenberg, sem chuvas e trovoadas é o titulão. Aí logo aqui ela vem dizendo o que é que ela gosta, né? Perfume, desodorante, shampoo e tal. Quando chega creme para o corpo, tem lá. Creme de leite de cabra americano. Meu Deus, a Valéria Monteiro que vai ficar com ciúme. O namorado dela é americano. Olha que o cabra americano é esse. É o namorado dela, o cabra americano. Não, beleza, isso, né? Pode, cabra americano. Tá vendo? Será que a cabra era americana também? Ou o creme de leite que é americano? Aí fica aquela dúvida. Ou é um creme de leite ou é um creme feito de leite? Complicado, parece receita, né? Não dá, você não sabe nem onde comprar isso. Se é na farmácia, se é no supermercado, né? Ou na feira. Não dá para saber. Ou no sindicato dos produtores agrícolas. Ou no sindicato dos produtores agrícolas. Por quê? Porque, ó, faltou a musicalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Fiquem de olho na musicalidade da frase. E encontrando uma que derrape no português, escrevam para cá. Ou então mandem um fax. Mandem fax, também serve. Eu achei demais esse fax, estou morrendo de inveja. Tá, beleza, Eu queria um fax também. Ô, menino, mandem um fax para a Paula Dias. Por favor. Falando sobre o programa está prestando? Está prestando? Está faltando um cabra da peste aqui? Não, um cabra americano. E o cabra americano? Em lugar do cabra da peste, um cabra americano. Isso, o fax e as cartas também. E as cartas, logicamente. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter 300 cartas. Opa, no mínimo. No mínimo. Não enterre o seu fim de semana em jornais e revistas. Opte pelo Semanário. Informação, economia, mais cultura e o charme da Olá. Tudo num jornal que vale por muitos. Leve o Semanário, o seu melhor amigo de fim de semana. Isabel Teles, jornalista e publicitária, foi vice-presidente de criação da J. Walter Thompson em Lisboa. Hoje e na próxima semana nós vamos conhecer melhor a Isabel e viajar um pouco por Portugal. Quanto tempo a menina ficou em Portugal? É assim? A menina ficou lá há 5 anos. 5 anos. Sim. Você aprendeu a falar português de Portugal, Isabel? Eu aprendi a falar português de Portugal. É necessário falar português de Portugal, vivendo em Portugal, ou é uma coisa que acaba acontecendo? Olha, eu tenho uma história dessa história de necessário, do Mário Soares, que é fantástica. A história é fantástica, ele é fantástico também.
Uma vez eu tive um jantar na Embaixada do Brasil e eu, por sorte, né, foi só sorte, fiquei ao lado do Mário Soares. E eu perguntei para ele: doutor Mário Soares, como é que o senhor faz para fazer escolhas na sua vida tão atribulada, né? Ele disse: quando aparece um problema para mim, eu penso sempre em duas coisas. É conveniente e é necessário? Se for conveniente só, eu não faço. Se for necessário só, eu também não faço. Se for as duas coisas, então eu faço. É conveniente e necessário. E necessário. Perfeito. Como é que era o seu dia a dia de trabalho? Uma brasileira que foi convidada pela J. Walter Thompson, uma multinacional da publicidade imensa, foi convidada para criar um novo espaço, digamos, né, na área de propaganda em Portugal. Como é que você se sentiu lá, brasileira, mandando, criando, inventando? No começo, né, com aquele banho de poder, de liderar uma equipa, né? Estou falando português. Uma equipa. Em português não existe equipe, existe uma equipa, né? Liderando uma equipe, formando gente, podendo trazer muitos brasileiros, que eu levei algumas duplas do Brasil, chamei alguns ingleses para fazer um time que, enfim, soltasse um pouco a criatividade do português, porque eu não sei se você sabe, mas o povo português ele não tem licenças criativas como nós. Foi um povo por muitos anos reprimido. A ditadura não permitia muito o dar risada, isso tudo não era uma coisa de classe lá. Então, esta mistura de brasileiros e ingleses facilitou muito a soltura do time português. No começo foi assim engraçado, porque eu caí meio que sem saber aonde eu estava. Porque eu voei São Paulo, Lisboa, no dia seguinte eu fui trabalhar como se eu estivesse em São Paulo. E aí, no primeiro brainstorm, quando um brasileiro falou um palavrão, que a ideia era do grande qualquer coisa, e um português desmaiou do meu lado, eu falei: creio que preciso aqui pôr uma ordem nas coisas. Certo. Então, nós estabelecemos reuniões em 3 línguas. Quando o brainstorm era em brasilês, podia falar todos os palavrões que os portugueses tinham que se aguentar. Com o terço na mão, mas se aguentaram. Quando era em português, os brasileiros não podiam de maneira nenhuma falar aquela coisa toda da soltura brasileira. E quando era em inglês, ficava tudo igual. Só que os brasileiros não entendiam a reunião, mas tudo bem. Tem uma história engraçada sobre os aviões, que da sua janela, na J. Walter Thompson, você via os aviões. Que aviões eram esses? Aliás, eu fiz uma vez uma pequena conferência com o patrocínio da TAP e eu me referia todo o tempo aos aviões da Varig, né? Aí veio um bilhete: por favor, quem está pagando isso é a TAP. Porque da sua janela você viu o avião da Varig? Todos, porque nós trabalhávamos ainda estamos lá, a Thompson ainda está nas Amoreiras, num dos últimos andares, que é uma torre de vidro, não é? E a rota dos aviões para o aeroporto de Lisboa. E 2 vezes por semana, por volta das 11h30, passa a Varig. E eu, então, saía no corredor e dizia: people, daqui a 15 minutos o telefone começa a tocar. E ficava todo mundo com a mão no telefone. Os brasileiros chegando. Todos. Você foi uma referência durante 5 anos. Isabel Teles, eu vi uma notinha sua no estado de São Paulo, que você está fazendo um certo sucesso em Lisboa. Eu sou dentista. Você conhece algum que esteja precisando de um assistente? Certo. E assim, eu vi assim 300 portfólios por aí esse tempo todo. Falando em Varig, eu não sei se você trouxe aqui, mas eu sei que na sua despedida da J. Walter Thompson, eles fizeram um cartaz, um outdoor para você, em que você era chamada de estrela brasileira no céu azul? Faz como a Varig, vai e volta. Mas isso por causa dos aviões que eu brinco. Você não trouxe? Eu não trouxe, Paula, não trouxe, porque eu achei que era me promover muito e eu não modéstia portuguesa. Prefiro não. Mas foi uma brincadeira pela história da Varig. Certo. Que eu dizia: a Varig vai pousar, segurem os telefones. Porque vai começar. Pedir emprego. O brasileiro é bem recebido em Portugal, Isabel? Ele foi bem recebido até 85, quando os portugueses tinham pelo Brasil o amor muito paternal. Eles tinham muito orgulho do Brasil, mas eles não conheciam os brasileiros indo para lá.
Eles não conhecem conheciam aquela piada, o Brasil, né? novo. Quando Deus criou o Brasil, falou, olha o povinho que eu vou pular. Então... E se você contar uma piada dessa para eles, eles vão te dizer que não é bem assim. Nossa, o brasileiro é tão legal. Ah, certo. Porque é uma coisa assim também que eles não gostam. Eles não assumem essa coisa. Então, até 85 foi legal, porque o brasileiro era turista, né? E era sempre muito simpático, e era uma relação de uma semana. Porque você sabe que o brasileiro não fica em Portugal mais do que uma semana. Quando em 85 a coisa foi pesada e foi uma opção de vida para ganhar dinheiro, o que aconteceu? O brasileiro passou a disputar o lugar do português. E aí virou uma coisa que não foi fácil, não tem sido fácil, e penso que ainda vamos sofrer um ajuste bastante grande. Qual é a imagem do Brasil hoje em Portugal, na sua opinião? Você já chegou no Brasil de volta de Portugal há 2 anos? Um ano, exatamente um ano. Eu acho que eles ainda dizem assim, o Brasil é um país muito jovem, tem muito a aprender, o Brasil vai crescer, o Brasil ainda vai ser uma grande nação. Há uma esperança e uma expectativa. Ao mesmo tempo, uma grande indignação. Né? Eu voltei agora no Carnaval para rever amigos, e fui comprar uma tinta para o meu cabelo e reparei que ela custava mais barato do que um ano atrás. Que maravilha! E em frente à prateleira eu fiquei meio pasma, assim, e a amiga que estava comigo disse, então você achou mais barato? Mas é normal, com a concorrência da CIE, está todo mundo baixando os preços. Falei, é que eu não estou muito acostumada, mas tudo bem. Certo. Isabel, e do outro lado, você acha que o brasileiro, quando chega a Portugal, tem algum preconceito em relação ao português? Chega, com muito preconceito. Eu dizia que o brasileiro desce em Portugal procurando um trabalho, ou descia. São impressões minhas, eu posso estar muito enganada, mas são feelings meus. Né? Eu vejo o brasileiro descendo, muito assim desportivo, para falar português também, porque não existe a palavra esportivo, as pessoas são desportivas, com o seu jeans, a sua mala, alô, burrada, chegou o bom, o melhor do mundo, eu sei tudo, vocês não sabem nada. O brasileiro chega assim. É um pouco o que eu tenho a impressão, né? E na primeira esquina toma o primeiro tranco, né? Porque percebe que isso tudo vai causando anticorpos muito sérios, anticorpos mesmo, né? Certo. Eu costumo dizer que existe um ditado em inglês, assim, que funciona muito bem, né? Em Roma, seja romano, né? Em Portugal, seja por português. favor, né? Por favor, não diga que eles têm sotaque, pelo amor de Deus, né? O sotaque é nosso. Temos nós, os cabo-verdianos, os habitantes de Macau, que aprendemos português com eles. Eles têm a língua mãe. Sotaque temos nós. A gente fala o oposto, que sotaque mais sotaque engraçadinho que a senhora tem, dona Maria Barroso, né? Eu vi uma pessoa do governo brasileiro dizer isso num chá. Ai, que sotaque lindo que a senhora tem, dona Maria. A mulher quase morreu. Ela, sobre sotaque falaremos no chá das 5 amanhã, né? Levou porque não é sotaque, é a língua mãe. É verdade. Sotaque temos nós. Isabel, eu tenho aqui uma pergunta do Alex Pericinoto, diretor-presidente da Alcântara Machado, que é a seguinte: sabendo do sucesso que você fez em Portugal, você tem algum ensinamento, alguma receita, algum cuidado para as pessoas que quiserem tentar a mesma coisa? Bom, eu não tenho nada a ensinar para o Alex. Não, mas você não vai responder agora. Isso você vai responder no próximo programa. Na segunda-feira que vem, no Imprensa na TV, se você está ligado no nosso papo do jeito que eu estou ligada, você assiste a Rede OM de televisão às 11h20 da noite. Imprensa na TV é o programa que pensa para você.